Quando você escuta o nome Maria Schneider, a primeira coisa que vem à cabeça é O Último Tango em Paris. Aquele filme que, ao mesmo tempo que trouxe sucesso para a vida dela, também trouxe muita dor de cabeça. A vida dessa atriz, que começou super jovem nas filmagens lá na França, sempre foi cercada de polêmica. E olha, não foi só por causa do filme, viu? Até o nascimento dela foi um bafafá, já que o pai, um ator francês famoso, nunca reconheceu ela como filha. Quer saber mais sobre essa história? Então fica com a gente até o final desse vídeo, porque vamos contar muito mais sobre essa artista que, com apenas 19 anos, teve a coragem de se despir diante das câmeras e, infelizmente, pagou um preço alto por isso. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Isto é Fato, onde a gente conta as histórias de vida de pessoas que marcaram a nossa sociedade. Sem enrolação, vamos logo começar. Biografia de Maria Schneider. Maria Helen Schneider, mais conhecida pelo seu nome artístico, Maria Schneider, nasceu no dia 27 de março de 1952, em Paris, França. Ela veio ao mundo como fruto de um romance que não deu muito certo entre dois jovens talentosos e bonitos, atributos que, aliás, ela herdou dos dois. O pai dela era Daniel Helling, um ator francês nascido em Angers, cuja carreira foi um sucesso por mais de 50 anos. A mãe era Marie-Christine Schneider, uma modelo romena que também era dona de uma livraria em Paris. Daniel, por outro lado, já era casado com a atriz e produtora francesa Danielle, quando começou um caso com Marie, que na época tinha só 17 anos. Quando soube que a jovem estava grávida, ele simplesmente pulou fora e deixou Marie enfrentar toda a situação sozinha. Pelo que a gente encontrou nas pesquisas, depois que a menina nasceu, o pai nem se deu ao trabalho de reconhecê-la. Por isso, ela levou o sobrenome da mãe, Schneider, do qual sempre se orgulhou muito. A vida da Maria não foi nada fácil. Ela foi criada inicialmente pela mãe em um vilarejo perto da fronteira da França com a Alemanha. Mas, com o tempo, parece que Marie-Christine não conseguiu lidar com a responsabilidade de criar uma menina pequena e acabou delegando essa tarefa para uma enfermeira por 2 anos. A Maria tinha 4 meios-irmãos do lado do pai, chamados Xavier, Manuel, Pascal e Fiona, que também se jogaram na atuação e exploraram outras áreas do audiovisual, como produção e composição de trilhas sonoras. Do lado da mãe, ela tinha mais 2 meios-irmãos, um que nasceu logo depois dela e outro que veio anos depois. Um dos sonhos dela na juventude era trabalhar com arte. Ela estudou latim e grego e queria fazer ilustrações para livros infantis. Mas, na real, a vida não foi tão doce assim. Com apenas 15 anos, depois de uma briga forte com a mãe, a jovem decidiu deixar o lar e se mudou para Paris em busca de um novo começo. Então, 1 ano depois, Maria apareceu na casa do pai sem avisar, tentando reconectar com ele pela primeira vez. Mas, pelo que parece, não foi muito bem, não. Desde pequena, ela era apaixonada por filmes e ia ao cinema até 4 vezes por semana. E sem saber, essa paixão ia ser uma baita ajuda quando decidiu deixar a casa da mãe, porque era um aprendizado na prática sobre a atuação. Depois de se mudar para Paris, ela conseguiu, sem nenhum treinamento formal, um papel como bailarina em uma comédia teatral francesa chamada Superposição. Com o debut no teatro, Maria teve que se virar como podia. Trabalhava como figurante em filmes, vendia ilustrações e também fazia modelagem de catálogo de roupas. Mas o destino tinha uma surpresa guardada para ela. Em 1969, durante as gravações do filme Las Mujeres, ela conheceu a famosa atriz Brigitte Bardot, que já tinha trabalhado com seu pai, Daniel. Brigitte ficou chocada ao saber da situação difícil da adolescente, que não tinha um lugar fixo para morar e mal conseguia se sustentar. Então, com aquele coração enorme, ofereceu uma vaga na sua casa. E através dessa amizade que estava nascendo, Maria começou a conhecer várias pessoas do meio artístico.
Uma dessas pessoas que cruzou o caminho de Maria foi o ator americano Warren Beatty, que ficou impressionado com o talento dela e conseguiu que ela assinasse contrato com a agência William Morris. O lance é que Maria atuava de forma bem intuitiva, mergulhando de cabeça nos personagens, já que nunca tinha feito aulas de atuação. Numa entrevista depois, ela comentou que para ela, a melhor maneira de aprender era na vida real, lá no palco e diante das câmeras. Com o empurrãozinho da Brigitte e do Warren, junto com todo o talento que ela tinha, a carreira da jovem atriz começou a deslanchar aos poucos. Ela começou fazendo pequenos papéis em produções francesas, alemãs e italianas. Alguns dos primeiros filmes dela foram O Árvore de Natal, do diretor Roger, e A Solteirona, ao lado do ator Philippe Noiret. Mas o papel que realmente catapultou Maria à fama e também a um turbilhão de controvérsias chegou até ela quase por acaso. Por volta de 1971, o renomado diretor italiano Bernardo Bertolucci estava à procura de uma nova protagonista para um projeto que prometia ser polêmico, mostrando uma relação explosiva e erótica entre um homem mais velho e uma jovem de espírito livre. O diretor tinha em mente trabalhar com a atriz Dominique Sanda, com quem já tinha tido uma experiência positiva em O Conformista. Mas, como a Dominique engravidou, não poderia fazer o papel de jovem. Então, Bernardo decidiu viajar para Paris em busca de uma nova protagonista. A primeira vez que ele viu Maria foi em uma foto ao lado de Dominique, já que elas eram amigas na época. Mesmo sem ter feito um papel principal antes, e muito menos algo tão polêmico e desafiador como esse projeto, o diretor ficou atraído pelo rosto jovem dela e pelo corpo, que ele descreveu como andrógeno e voluptuoso ao mesmo tempo. Quando recebeu a oferta, Maria não estava tão certa se aceitava o papel, principalmente porque não entendia muito bem o roteiro e já tinha sido escalada para outro filme com Alain Delon. Mas o agente dela fez questão de ressaltar que ela não poderia perder a chance de atuar ao lado de Marlon Brando, que havia sido contratado para o outro papel principal, interpretando um viúvo chamado Paul. Com apenas 19 anos, Maria aceitou o polêmico papel de Jim, sem imaginar que sua vida mudaria para sempre. O filme O Último Tango em Paris foi quase todo rodado em um apartamento parisiense, onde a enigmática Jim e o viúvo Paul se entregaram a uma relação anônima e puramente carnal. Maria começou a filmar antes do Marlon, fazendo as primeiras cenas com o ator Jean-Pierre Léaud, que interpretava o noivo de Jim. Finalmente chegou o momento em que ela ficaria cara a cara com a grande estrela americana. Antes de começarem a filmar juntos, os dois trocaram ideias sobre assuntos triviais, como astrologia, para se conhecerem melhor, mesmo sabendo que teriam muitas cenas íntimas pela frente. Maria descreveu sua relação com Marlon como uma amizade com toques paternais. Segundo Marlon, o diretor queria que os personagens tivessem relações íntimas reais, mas ambos os atores garantiram que tudo foi simulado. No entanto, as intenções do Bernardo em manter o realismo nas cenas eram intensas, e Maria passou por situações bem desconfortáveis. Desde o começo, ficou claro que Marlon tinha mais controle sobre o que acontecia, já que ele era 30 anos mais velho e tinha muito mais influência na indústria. O único ato de rebeldia que a jovem conseguiu fazer foi recusar uma cirurgia estética que o diretor havia pedido para mudar a forma dos seios dela, uma exigência para várias cenas de sexo e nudez. Marlon pedia que o set fosse fechado e Bernardo concordou, deixando apenas quem estava diretamente envolvido na produção. O ator conseguiu também impor um horário de trabalho que ia só até às 6 da tarde, de segunda a sexta, mas isso só valia para ele. Enquanto isso, Maria filmava mais de 14 horas todos os dias. Ao final dos 3 meses de rodagem exaustiva, ela tinha perdido quase 10 quilos. Na única vez em que Maria se atreveu a falar com Bernardo sobre os horários, o diretor respondeu com palavras ofensivas e a produção seguiu sem nenhuma mudança.
A desvantagem dela em relação a Marlon era clara. Ele, muitas vezes, dava conselhos ao diretor. Sua experiência em Hollywood permitia que fizesse comentários sobre a posição da câmera e o desempenho dos outros atores sem ser repreendido. Outra desigualdade gritante se mostrou nas várias cenas de nudez. Enquanto Marlon conseguia cobrir seu corpo nas cenas íntimas, a jovem atriz aparecia completamente nua repetidamente. Maria não tinha problema com a nudez. Na verdade, essa indiferença ao mostrar seu corpo foi uma das coisas que convenceu o diretor de que ela era a atriz certa. Já Marlon, como Maria relatou depois, tinha complexos com a própria idade e com seu corpo. O problema com o filme não era só o corpo que a atriz mostrava, mas sim os atos que eram simulados nas cenas de intimidade, cujo realismo era quase exagerado. Marlon e Maria se deram bem como dupla. Apesar de ter uma personalidade forte e ser temperamental, como atriz em ascensão, ela ainda era tímida e dócil, o que permitiu ao diretor explorar o papel com uma intensidade inimaginável. Embora a maioria das cenas carregadas de erotismo fosse discutida previamente, houve uma que pegou Maria de surpresa, e essa se tornaria a situação mais polêmica de todo o filme, marcando para sempre a história de O Último Tango em Paris e todos os envolvidos. Uma manhã, Bernardo comentou com Marlon sobre uma cena que não estava no roteiro. Anos depois, Maria lembraria que seu colega de cena não mencionou nada até o momento de começar a filmar. Ela ficou claramente irritada, mas Marlon tentou acalmá-la, dizendo que era só um filme. Por causa da pouca experiência e da idade, Maria não fazia ideia de que não podiam obrigá-la a gravar algo fora do script e que tinha todo o direito de recusar. Ela poderia ter chamado seu agente ou advogado, mas era apenas uma das suas primeiras experiências no cinema e não tinha ninguém para aconselhá-la. Assim, a cena perversa, planejada sem que ela soubesse, foi filmada enquanto ela estava totalmente desprevenida. Marlon entrou em ação e agiu como se tivesse a intenção real de abusar sexualmente dela, submetendo-a à força e realizando a cena controversa. Embora tudo o que ele fez tenha sido apenas atuação, Maria garantiu que sua reação foi completamente verdadeira, pois se sentiu ameaçada e vulnerável. Ela gritou e lutou tentando se livrar do aperto dele, mas ele era muito maior e mais forte. Felizmente, a cena só foi filmada uma vez, mas para Maria, aqueles momentos pareceram uma eternidade. Assim que terminou, ela reagiu com terror e raiva, destruindo o set e se trancando no camarim por horas. Mas para Bernardo, isso não parecia importar. Ele havia conseguido a cena que queria, com a reação que buscava, e ela se tornou um dos momentos mais memoráveis da história do cinema. Durante os meses de filmagem, a notícia de que Bernardo estava trabalhando em um filme irreverente e polêmico já tinha se espalhado. O filme foi classificado como proibido para menores de 18 anos, o que só aumentou ainda mais o interesse do público. Segundo a atriz Esther Anderson, que era namorada de Marlon na época e havia feito amizade com Maria, quando a jovem viu o filme pela primeira vez, saiu correndo da sala, chorando e gritando, chocada com o resultado final. O ator Jean-Pierre Léaud também teve uma reação parecida. Ele abandonou a sala apenas 10 minutos após o início da sessão. Após a estreia, em dezembro de 1972, as reações não demoraram a aparecer. Grupos religiosos se mobilizaram para apresentar queixas ao governo italiano, e o filme foi banido na União Soviética e na Espanha, que na época estava sob o governo de Francisco Franco. Além disso, houve um grande alvoroço por parte de grupos feministas que denunciavam o filme por ir longe demais sob a justificativa da libertação sexual. Bernardo Bertolucci foi julgado na Itália na década de 1970 por atos obscenos, e o filme foi retido pela comissão de censura, que ordenou a destruição de todas as cópias. Os direitos civis do diretor foram suspensos por 5 anos, e ele recebeu uma pena de prisão suspensa de 4 meses. Maria e Marlon também foram condenados a 2 meses em liberdade condicional.
Enquanto isso, havia quem saísse em defesa do filme, considerando as represálias um ataque às liberdades artísticas. Em Nova York, O Último Tango em Paris estreou em apenas um cinema, e as entradas se esgotaram rapidamente, semanas antes da exibição. Os críticos e Hollywood em geral elogiaram o filme, descrevendo-o como um drama erótico. Marlon Brando e Bernardo Bertolucci foram indicados ao Oscar, mas Maria Schneider não recebeu nenhum reconhecimento da Academia. Para Bernardo, a polêmica em torno de seu filme foi um sucesso absoluto, já que seu objetivo era gerar reações apaixonadas que desencadeassem debates e controvérsias. Por outro lado, Maria, que se viu no meio de um furacão de opiniões e severos julgamentos, tinha sentimentos mistos. De um lado, o sucesso do filme significou que várias portas se abriram para ela e as ofertas financeiras melhoraram consideravelmente. Pelo papel de Jim, ela recebeu inicialmente $4.000, mas após o lançamento, começou a cobrar um mínimo de $3.000. Enquanto a carreira de Maria parecia ter decolado, a jovem de 20 anos também começou a ser alvo de assédio pela imprensa e por pessoas comuns na rua. Ela recebia insultos e até foi agredida fisicamente. Os meios de comunicação a retratavam como uma jovem sedutora que cresceu rápido demais e estava sedenta para devorar o mundo. Mais tarde, Maria admitiu que essa não era a realidade. Naquele momento, ela se sentiu encasulada em um papel, acreditando que não adiantava nada se mostrar como uma jovem atriz que só seguia ordens e nunca era ouvida quando se queixava. Decidiu então jogar o jogo e dar à imprensa o que eles queriam dela. A atriz, que se assumiu abertamente bissexual, revelou em entrevistas ter tido mais de 70 amantes, tanto homens quanto mulheres. No entanto, sempre que perguntavam sobre O Último Tango em Paris, ela nunca mencionava a experiência traumática que viveu no set. Durante anos, Maria suportou as humilhantes repercussões da polêmica cena de abuso sexual no filme, sendo alvo de piadas de mau gosto e comentários inapropriados que a faziam reviver um dos momentos mais dolorosos de sua vida. Foi só várias décadas depois que Maria quebrou o silêncio e revelou que a infame cena nem sequer estava no roteiro original. O sucesso aparente que a polêmica trouxe durou pouco, pois a jovem se recusava a fazer mais cenas de nudez ou a interpretar personagens criados apenas para explorar relações íntimas. A indústria cinematográfica queria transformá-la em um símbolo sexual, mas Maria já não queria mais jogar esse papel. Além de se sentir usada pelos papéis que lhe ofereciam, a atriz estava lidando com uma série de emoções relacionadas ao filme. Sentia que Bernardo e Marlon a haviam enganado, abusado de sua confiança e a exposto ao escárnio público. Para piorar, enquanto os dois homens eram amplamente admirados, ela recebia insultos. Essa fama repentina, acompanhada de tantos aspectos negativos, levou Maria a se afundar no consumo de diferentes drogas. Mais tarde, ela admitiu que nunca gostou de ser uma celebridade, especialmente com o tipo de atenção negativa que o filme trouxe. Para piorar, não tinha o apoio da família, o que a deixou ainda mais vulnerável aos perigos da indústria. Por volta dessa época, Daniel, pai de Maria, admitiu em uma entrevista que ela era sua filha, mas nunca chegou a reconhecê-la legalmente. Ele foi um grande ausente na vida dela. A situação da atriz era um verdadeiro caos, misturando a vida pessoal com a profissional. E chegou a um ponto tão complicado que Maria, segundo ela mesma, tentou tirar a própria vida. Ela revelou que, na verdade, só viu o pai 3 vezes ao longo de toda a sua vida. Agora, uma coisa interessante. Em 2018, sua prima Vanessa Schneider publicou uma biografia dizendo que, na adolescência, Maria teve contato mais regular com o pai. Já seus 4 meio-irmãos paternos nem sabiam que ela existia até 1972. Imagina o choque! Mesmo assim, com o tempo, Maria construiu uma relação próxima com eles, especialmente com Fiona. No lado profissional, as coisas começaram a melhorar um pouco.
Em 1975, surgiu uma oportunidade que reacendeu suas esperanças de mostrar seu talento. Maria foi chamada para atuar ao lado de ninguém menos que Jack Nicholson, no filme O Passageiro, do Michelangelo Antonioni. Esse filme foi um sucesso e até hoje é considerado um dos pontos altos da carreira dela. Ela declarou que era seu filme favorito. Ainda naquele ano, ela participou de outro longa, A Babá, um thriller ao estilo Alfred Hitchcock, dirigido por René Clément, mas infelizmente esse filme passou meio batido, tanto pelo público quanto pela crítica. Quando Maria terminou de gravar suas cenas em O Passageiro, em Roma, ela tomou uma decisão que pegou todo mundo de surpresa. Se internou voluntariamente em um hospital psiquiátrico na mesma cidade. O motivo? Ela queria ficar ao lado de sua namorada, a fotógrafa Joan Chant, que sofria de esquizofrenia. A vida de Maria era bem intensa e sua carreira como atriz a levou a passar por várias cidades europeias, como Londres, Paris e Veneza. Ela realmente não parava quieta, sempre buscando algo novo. Depois de O Passageiro e A Babá, Maria passou um ano vivendo em Los Angeles, tentando a sorte por lá. A galera de Hollywood ficou de olho nela, e durante esse tempo, ela foi representada por Paul Connor, um produtor e agente de talentos bem conhecido. Apareceram alguns projetos, mas no final das contas, nada de muito relevante aconteceu. Até surgiram umas ofertas interessantes, como o papel em Domingo Negro, em 1977. Mas Maria, sempre fiel ao seu senso crítico, rejeitou o convite, dizendo que o material não tinha a qualidade que ela esperava. Ao longo das décadas seguintes, ela continuou trabalhando, participou de vários projetos, mas a verdade é que não conseguiu brilhar como desejava. A crítica norte-americana, sempre afiada, não deixava ela esquecer que seu auge comercial tinha ficado lá atrás, nos anos 70. Sem dúvida, o peso de O Último Tango em Paris seguiu Maria como uma sombra, afetando o que poderia ter sido uma carreira brilhante em Hollywood. Mas olha, no resto do mundo a história foi outra. Ela conseguiu várias oportunidades e, com o tempo e as experiências difíceis, desenvolveu uma força incrível. Maria aprendeu a dizer não para certos tipos de cena e, quando a coisa não estava rolando do jeito que ela queria, simplesmente deixava o filme. Essa determinação foi sua arma para se proteger, depois de tantas vezes ter sido exposta de forma que ela jamais queria ou esperava. Quando voltou para a Europa, o diretor Tinto Brass, que era famoso por suas produções ousadas, quis escalar Maria para o polêmico Calígula, ao lado de Malcolm McDowell, o mesmo cara de Laranja Mecânica. O filme tinha uma produção milionária e era cheio de cenas que ultrapassaram todos os limites. Não foi nem chamado de erótico, mas sim de obsceno, um verdadeiro repúdio. Inicialmente, Maria aceitou, mas quando percebeu que as cenas gráficas e de nudez eram um caminho sem volta, deu seu basta. Ela recusou continuar com aquele tipo de exposição e foi substituída por Teresa Ancis, no meio da produção. Ou seja, ela não tinha medo de largar algo que não estivesse alinhado com o que ela acreditava. Por essa mesma época, Luis Buñuel a convidou para protagonizar esse obscuro objeto do desejo. Maria estava pronta, chegou no set cheia de vontade de trabalhar, mas aí rolou uma discussão com Buñuel no mesmo dia sobre como o papel dela seria representado. Mais uma vez, ela não teve medo de falar o que pensava, mesmo com um diretor renomado como ele. Isso era Maria. Uma mistura de coragem e sensibilidade, sempre lutando pelo que achava certo, mesmo que o preço fosse alto. E o que rolava na cabeça de Maria nessa fase era uma preocupação crescente com o papel das mulheres no cinema, especialmente no que dizia respeito ao corpo e à nudez exagerada. Ela não queria ser lembrada apenas por isso, então acabou abandonando o projeto de Buñuel, sendo substituída por Carol Bouquet e Angela Molina. Esse tipo de atitude mostrava como ela estava determinada a não se deixar definir por papéis que a colocavam em uma posição desconfortável.
Durante o resto dos anos 70, Maria preferiu se jogar nas produções europeias independentes, muitas delas de baixo orçamento, como o filme sueco Violanta, que é praticamente desconhecido. Também apareceu em 3 filmes feministas. Olha que interessante, participou da produção italiana Eu Pertenço a Mim Mesmo, da obra Memórias de uma Francesa, que inclusive lhe rendeu uma indicação ao Prêmio César de Melhor Atriz Coadjuvante em 1980. E do drama lésbico holandês Uma Mulher como Eva, dirigido por Nushka van Breckel. Agora, os anos 80 foram bem mais tranquilos para ela. Já nos seus 30 anos, conseguiu superar o problema com as drogas, e aqui entra uma história curiosa. Maria sempre falou de uma pessoa especial, que chamou de seu anjo, alguém que ajudou muito nesse processo e que se tornaria seu par para o resto da vida. Eles, ou elas, ficaram sempre longe dos holofotes, preservando a relação. Embora Maria nunca tenha confirmado pessoalmente, rolava um boato de que esse anjo era uma mulher chamada Maria Pia Almadi. Depois desse relacionamento, a atriz manteve um perfil bem mais discreto, tanto na vida pessoal quanto no trabalho, se afastando do foco da mídia, protegendo a privacidade que tanto buscava. Essa mudança foi essencial para ela. Não era mais a garota escandalosa dos anos 70, mas uma mulher que finalmente tinha algum controle sobre a própria história. Entre as várias produções que a Maria participou, uma que se destacou foi Tempos de Paz em Paris, um filme iugoslavo que ganhou até prêmio especial no 12º Festival Internacional de Cinema de Moscou. Agora, um detalhe curioso, o pai dela, Daniel Helling, também fez uma ponta no filme. Mas sabe o que é doido? Pai e filha não contracenaram juntos. Depois de 1984, a Maria começou a aparecer com frequência em filmes e programas de TV europeus. Ela fazia uns papéis menores em umas produções mais alternativas, como a produção japonesa A Princesa e o Fotógrafo. Lá no finalzinho da década de 80, ela participou da comédia Bunker Palace Hotel, onde voltou a trabalhar com Jean-Pierre Helly, com quem não atuava junto desde o famigerado Último Tango em Paris. Imagina o reencontro depois de tanto tempo. Bom, nas 2 décadas seguintes, a Maria seguiu fazendo papéis coadjuvantes em produções independentes europeias. A carreira estava mais discreta, mas ela ainda estava na ativa. Em 2001, foi convidada de honra no 6º Festival de Cinema de Mulheres de Créteil. E para dar uma moral para os mais velhos da indústria, foi escolhida como diretora da La Rue Tournée, uma organização que ajudava atores idosos que estavam tendo dificuldade de arrumar trampo. Bem nobre. Só que mesmo com todas essas coisas legais acontecendo na carreira dela, o mundo não conseguia esquecer Último Tango em Paris. Já tinham se passado quase 30 anos desde o lançamento, e em 2007, quando o filme foi relançado para comemorar 35 anos, Maria finalmente abriu o jogo numa entrevista ao Daily Mail. Ela revelou que aquela cena infame de abuso não estava nem no roteiro original. Ela contou tudo sobre o que viveu e como foi aquele momento terrível. Quando terminou a cena, ninguém veio consolar ou mostrar um pingo de empatia, mesmo ela estando visivelmente abalada. Mas o mais impressionante é que, mesmo depois de tudo isso, Maria não falou com rancor. Ela foi honesta, mas não ficou remoendo o ódio. E o mais maluco é que, apesar de ser uma revelação bombástica, na época não causou tanto alvoroço quanto poderia esperar. Maria, com seus 55 anos, falou que se sentiu completamente humilhada e abusada, tanto pelo Marlon quanto pelo Bernardo. Nenhum dos dois teve a decência de pedir desculpas depois de filmar, e o mais louco é que, segundo ela, foi o Marlon quem bolou toda a cena, a ideia era dele. Mas mesmo com tudo isso, Maria falou que o melhor de toda essa experiência foi a amizade que rolou entre ela e o Marlon, que continuou firme mesmo depois que as câmeras pararam de rodar. Ela ainda mandou um recado para a galera, acusando o diretor de ser manipulador,
fazendo certas jogadas para tirar reações específicas tanto dela quanto do Marlon. E, no final das contas, a atriz confessou que, se pudesse voltar no tempo, não teria topado fazer aquele filme. Depois de mais de 30 anos nessa vida de atriz, ela estava curtindo uns prazeres simples, como ir no mercadinho da esquina e cozinhar com os amigos. Nos anos seguintes, Maria se manteve na dela, sem muito destaque, até que, no dia 3 de fevereiro de 2011, aos 58 anos, ela nos deixou de forma bem inesperada. Depois descobriram que a atriz estava lutando contra um câncer, que infelizmente acabou levando-a embora. O funeral da Maria aconteceu no dia 10 de fevereiro, na igreja de Saint-Roch, em Paris. E não foi qualquer cerimônia, não. Vários nomes do cinema marcaram presença para se despedir dela. Tinha Alain Delon, Dominique Besnard, Christine Boone e até sua parceira de vida, Maria Pia Almadi, junto com seus meios-irmãos, Fiona e Manuel Jelin. A emoção estava lá em cima. Depois, o corpo foi cremado no crematório de Père Lachaise e suas cinzas foram espalhadas no mar, bem na base do famoso Peñón de la Virgen em Biot. Uma despedida digna de uma atriz tão icônica. Mas olha, quase 6 anos depois da morte dela, em dezembro de 2016, a polêmica voltou à tona com uma entrevista que o Bernardo Bertolucci deu em 2013. Nela, ele admitiu que não contou para a Maria o que ia rolar na cena polêmica porque queria uma reação de humilhação genuína. E isso não era nenhuma novidade, já que Maria tinha falado sobre isso há uma década, mas o vídeo do Bertolucci deu o que falar novamente. Mesmo depois de tanto tempo, a história dela continua ecoando e lembrando a gente dos desafios que enfrentou. A vida dela, marcada por altos e baixos, continua a inspirar reflexões sobre a indústria do cinema e o papel das mulheres nela. Dessa vez, as reações foram bem mais intensas. Gente famosa, como Chris Evans e Anna Kendrick, não segurou a indignação e se manifestou nas redes sociais, mostrando todo o seu descontentamento. Mas por mais que a galera estivesse brava, o Bernardo Bertolucci, que já estava na terceira idade, nem se abalou muito com isso. 2 anos depois, ele partiu em Roma, sem grandes consequências para sua carreira. Agora, falando da Maria, ela deixou um legado importante, lutando para dignificar o papel da mulher em uma indústria que, vamos combinar, sempre foi bem desconsiderada com as mulheres. Em 2024, está previsto o lançamento de uma série dramática biográfica, Bien Maria, ou Ser Maria, que vai contar a história dessa atriz incrível. Mesmo com aqueles começos difíceis, Maria se levantou contra a representação tradicional das mulheres nas telonas e batalhou por papéis que fugissem do estereótipo da mulher submissa e secundária. A maquinaria de Hollywood tentou esmagar ela, assim como fez com tantos outros por aí, mas o legado dela ainda está vivo e é respeitado. Então é isso, uma história de resistência e luta que merece ser contada. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Quero saber nos comentários o que vocês acharam. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Até a próxima história!